bacharel em Direito. Vossa Senhoria tem 15 minutos para a exposição do trabalho e depois passarei a palavra para os examinadores, professor Dr. Elcio, professor Ernesto Tassilo, para as suas sugestões, construções e até indagações sobre o trabalho. O senhor fique à vontade. Eu gostaria de agradecer aqui a banca, o senhor Dr. Elcio, o professor Ernesto Tassilo, da Silva, e ao meu orientador, o professor Francisco Seixas, que aí teve o trabalho durante esse período longo de meses, né? E apresentar simplesmente sugestões, desde já agradeço, né? Lembrando que o erro é meu, o mérito se deve também à participação da equipe na elaboração do trabalho. Agradecer aos colegas que estão presentes, minha esposa que está acompanhando esse momento. Né? O tema desse trabalho é a questão da lei da anistia e a democracia. Né? O que me levou a fazer esse trabalho é o fato de eu, por uma razão até de idade, né, tem uma idade suficiente para viver todo esse período. Né? É um pouco antes. Apesar de eu não ter essa aparência de idoso, já conta aí uns 60 e tantos anos de caminhada. E, diante dessa situação da lei, desta lei, me intrigava o fato, né, de que essa lei, em geral, leis de anistia, são para tratar, elas existem para tratar da anistia política, ou seja, de crimes políticos. Né? E o que me intrigava era a forma como ela foi elaborada e a interpretação que foi dada, que permitiu também a anistia de agentes públicos que, no exercício da sua função, cometeram crimes, que eram crimes, inclusive, à época, tipificados no Código Penal. Né? Não eram crimes de natureza política. Então, a dúvida era em relação a isso. Estudante de Direito, passei a tentar olhar essa questão pela ótica do direito. Esta lei, o que está em questão aqui, são basicamente dois pontos. Né? No que diz respeito a quem está sendo beneficiado por essa lei. O parágrafo 1º coloca uma conceituação de crime conexo que deu margem a justamente toda essa polêmica, tanto à época como até hoje. Né? É um assunto que, apesar de existir a ADPF 153, a Comissão de Descumprimento de Preceito Fundamental, que foi julgada em 2010, que considerou essa interpretação constitucional, ela perdura ainda. Ela não é um fato pacificado, né? Que é a respeito da conexão de crimes de qualquer tipo, né? Relacionado com o crime político. Então, esse termo é que ou provocados por motivação política. Então, isso criou uma certa névoa em cima da questão do tipo penal e de quem estava sendo abrangido por ela e que poderia provocar consequências, e como de fato vem provocando consequências até hoje. Né? A hipótese, então, é que essa lei foi promulgada numa situação de ainda plena vigência da ditadura militar, ou seja, leis de exceção. Né? Então, aí fica o questionamento a respeito, inclusive, da legitimidade dessa lei. Ela foi promulgada por um Congresso, perfeito, então ela tem assumido um ar de legalidade. E esse texto ambíguo, ele tinha efetivamente, na ótica de quem propôs essa lei, um objetivo, que era a proteção dos seus agentes e a proteção de todo o aparato de Estado que estava envolvido na repressão após a saída do governo. Ou seja, quando você tem a retirada do regime militar, já se previa a possibilidade de ocorrer, entre aspas, retaliações por conta desses crimes cometidos. Né? Então, essa lei, ela teve lá naquela origem essa peculiaridade. E partindo da ideia, pelos estudos e pelo curso, né, que toda lei tem e pode ter uma interpretação que vai mudando de sentido ao longo do tempo e que não prevalece exclusivamente o sentido estrito do que está escrito ou a intenção do legislador da época. Até porque você tem que considerar quais são os efeitos que essa lei vai produzindo ao longo do tempo. Então, essa era a hipótese. Né? O que
eu procurei fazer? Basicamente, ela se concentrou em pesquisa bibliográfica. Eu não fui fazer outro tipo de trabalho, fui fazer pesquisa, olhando trabalhos no âmbito da história, da política, um pouco de sociologia, direito, obviamente, porque era o tema do trabalho. Verifiquei algumas teses, monografias, teses de doutorado, mestrado, que estão se proliferando até hoje, e aí cada vez mais a respeito desse tema. Né? E concentrando a atenção no acordo, no julgamento da ADPF 153, que foi proposta pela OAB. Ou seja, a OAB tinha posições a respeito da lei da anistia à época da sua promulgação, em 79, e, mantendo essa mesma posição, pediu que fosse declarada a inconstitucionalidade da interpretação que estendeu esse benefício aos agentes públicos. Quais foram os pontos que foram abordados? A questão da anistia, a transição democrática, o conceito de anistia, a história da anistia e as divergências que existiam no momento em que ela estava sendo discutida no Congresso Nacional e antes do Congresso, na própria sociedade. Né? Tratei também rapidamente da questão do crime conexo, crime político, e aí na questão do crime político, a Lei de Segurança Nacional, a Doutrina de Segurança Nacional, não me estendi muito, mas ela está pontuando ali, porque ela foi por conta dessa lei é que vamos dizer, os que foram atingidos pelas leis de exceção foram punidos. Né? Abordei também rapidamente a questão do controle da constitucionalidade, porque existia uma polêmica a respeito da possibilidade de aplicação da DPF sobre leis anteriores, né? E concentrando a atenção em cima do acordo. Né? Então, com relação ao conceito de anistia, o conceito foi incorporado aqui no Brasil desde as primeiras anistias no sentido de esquecimento. Esse era o sentido padrão que existia. Hoje já se trabalha com outros conceitos, com outra visão a respeito da anistia. Né? Também fiz uma rápida passagem sobre a história da anistia. Segundo os autores, existiam cerca de 38 leis de anistia no país. Então, o que demonstra um caráter assim, bastante conflituoso da sociedade brasileira. Não é essa sociedade tão pacífica que se diz. Né? E nas transições de ditadura, elas tiveram esse sentido de acordo, uma espécie de acordo, quer dizer, os vencedores, em tese, todos os vencedores, de esquecer os crimes que foram praticados pelos vencidos. Né? Essa basicamente foi a tônica das anistias até hoje. Há uma diferença em relação à lei de anistia de 79, porque ela teve essa peculiaridade que não se tratava de anistia de vencedor, se tratava de uma anistia de um regime que estava se retirando, tentando se retirar do cenário político. Né? Ou seja, os protagonistas do regime militar eles estavam numa fase de tentar sair disso. A gente não deve esquecer que em 75 já fazia 15 anos, né, do regime militar, que já estava bastante enfraquecido, e todos os historiadores demonstram isso aí. Né? Quer dizer, não era um momento de fortalecimento, era de enfraquecimento, por conta inclusive das próprias violações dos direitos humanos que existiam na época. Né? Ou seja, a comunidade internacional toda estava se voltando contra o regime militar. Então esse enfraquecimento colocou um dilema vamos dizer assim, para a sociedade brasileira e para o próprio governo. Perdeu as eleições em 74. Foi uma eleição em que a oposição, que era a Arena e o MDB, teve uma votação gigantesca, que era inesperada. Por conta dessa situação, o governo militar promulgou o famoso pacote de abril, que mudou, né, a regra da eleição e criou a figura do senador Piolho. Com isso, o que foi feito? Aumentou-se o número de vagas no Congresso, na Câmara de Deputados, aumentando o número de vagas nas regiões em que eles tinham um controle maior, que era basicamente Norte e Nordeste, reduziu as bancadas dos estados do Sul e do Sudeste. Né? Que essa bancada, inclusive, mais ou menos é a composição de hoje. Né? E há um problema na representatividade do voto popular, até hoje, né? Que não foi resolvido. Então, esse Congresso ele foi montado. Nas eleições de 78, novamente, o regime militar perde. Né? Perde nos votos, mas ganha nas vagas. Bom, e foi esse Congresso que discutiu a lei de anistia. A lei de anistia ela foi apresentada em 78 e promulgada em 79. Certo? Antes da promulgação da lei,
revogaram o ato institucional número 5, né, e restabeleceram o habeas corpus. Ou seja, era esse cenário que o Congresso, dentro desse cenário que o Congresso estava discutindo. Maioria nos votos, minoria na votação popular e minoria no número de votos para decidir a lei de anistia. Esse movimento da anistia, ela não surgiu assim do nada. Essa questão da anistia não surgiu do nada. Praticamente desde 68, portanto, logo após o período imediato ao golpe, já havia um questionamento a respeito da anistia. E em 75 começou um movimento forte, iniciado basicamente pelas mulheres e famílias dos presos políticos, né, à época. Esse movimento se espalhou pelo país inteiro. Praticamente em todos os estados e capitais foram criados comitês locais para tratar da lei de anistia, já propondo para o regime militar como a elaboração da lei. Então, o que nós tivemos aqui nessa situação foram duas concepções a respeito do que seria essa anistia. De um lado, a proposta apresentada pela OAB, certo? Que tratavam basicamente questão de memória e a verdade, que hoje trata-se desse jeito, mas o conteúdo, que à época já era esse, que dizia que a necessidade da implantação de anistia ampla, geral e restrita. Para quem? Para aqueles que foram atingidos pelas leis de exceção. Reconhecimento de mortes e desaparecimentos, porque isso foi uma prática institucionalizada, sistemática do regime militar, ela não foi uma prática isolada, portanto, de alguns agentes públicos, mas sim um sistema que foi montado de combate à, entre aspas, subversão, ou seja, aqueles que divergiam do regime militar. Responsabilização por tortura, assassinato e desaparecimento forçado. E a tese da não reciprocidade, ou seja, que não era uma anistia em que você tem de um lado perseguidos e de outro lado os algozes, e que você vai fazer essa reconciliação. Do outro lado, do lado do governo, você tem a tese, então, do esquecimento, da pacificação e da conciliação. Só que dentro dessa tese da pacificação e da conciliação, excluiu, e a edição da lei mostra isso, né? Excluiu alguns crimes. Os chamados crimes de sangue, ou seja, aqueles crimes em que você tivesse violência contra a pessoa, né? E atos de terrorismo, que estão lá colocados na Lei de Segurança Nacional, né? Assalto a banco, por exemplo, foi considerado um ato terrorista, né? Mesmo que fosse um crime comum, estava lá na Lei de Segurança Nacional. E que era a tese da anistia recíproca. Então, o que aconteceu? Essa lei de anistia, então, estava dentro daquela tese de transição lenta, segura, gradual, né, e controlada. Ou seja, não era uma transição na qual você restabelecia plenamente a democracia. Era uma transição controlada em que você cuidava de fazer o retorno à vida política e vida social dos perseguidos, porém de uma forma absolutamente controlada. Essa era a intenção. Então prevaleceu dentro dessa concepção a tese da anistia de dupla via e do acordo político. O que levou as pessoas a aceitarem essa ideia é a tal da teoria do mal menor, ou seja, dois dragões. Você vai optar por duas situações que são ruins, uma delas menos, né? Essa foi a opção que foi feita. E esta lei consolidou isso que é o problema, consolidou o direito do Estado julgar os seus próprios atos. Coisa que me parece que no direito internacional isso não é aceitável, né? Não há nenhuma justificativa para que essa tese seja aceita. Fiz aí, então, após isso, uma rápida passagem sobre a questão do direito penal e direito processual penal, tentando entender como é que a legislação à época e hoje tratam dessa questão. Não houve mudança praticamente, né? E não há divergência, me parece, a respeito da questão da conexão criminal. Ou seja, você tem um crime e algum outro que tem algum nexo de causalidade ou uma relação de necessidade entre um e o outro. Sem isso, você não pode dizer que há conexão. Inclusive, no acordo, você verifica que os próprios níveis concordam com isso, né? Ou seja, que não há divergência em relação a isso. Há divergência em relação à aplicação do entendimento da conexão dentro da lei de anistia. Tratei também da questão do crime político, né? Tentando entender qual é o bem jurídico protegido. E também há divergências aí a respeito,
e um pouco de alguns doutores colocam uma certa dificuldade, às vezes, de estabelecer isso, né? Só que no nosso caso, eu distendo um pouquinho sobre a doutrina e lei de segurança nacional que institucionalizou, sistematizou a ideia da guerra interna, né? Ou seja, trazendo o conceito, vamos dizer, de geopolítica internacional, do combate ao comunismo, e trouxe para dentro do país essa tese e criou um verdadeiro sistema e toda uma estrutura e método de investigação e de repressão baseado nessa doutrina. E colocou todos aqueles que pensavam diferente como inimigos. E o tratamento dado a inimigo é tratamento de inimigo, é guerra, né? Então essa foi a abordagem a respeito da doutrina de segurança nacional. Entrando então na ADPF, a petição inicial foi apresentada pela OAB e o que ela pleiteava? A partir do entendimento de que a lei pode ter sentidos diversos, o que ela pleiteava é a interpretação desta lei conforme os preceitos da Constituição, que tornasse inaplicável o entendimento de que esta lei também se estendia a agentes públicos que tivessem cometido crimes, né, comuns. Esse era o pedido da DPF. E apontou 4 preceitos que foram violados. Segundo a OAB. Isonomia em matéria de segurança, afirmando que não há crime sem lei. Esta lei não definiu quais eram os crimes conexos que estavam relacionados ou de alguma forma ligados à tese do crime político, né? A ideia do crime político. Segundo, a questão da verdade. Porque ela afirmava que esta lei impedia o acesso à verdade. Princípio democrático e republicano, porque aí a questão da tese do acordo político. Esse acordo político supõe um acordo de vontade entre iguais, livres para decidir a respeito do que está sendo pactuado, concessões mútuas, mas livremente tomadas. E que não é o caso, segundo a DPF, que a história também mostra isso, não foi esse o caso desta lei. Ela foi uma decisão sobre uma lei sobre a qual não existia acordo. Existia simplesmente ou aceita esta lei ou não há anistia. Né? Por isso a ideia do mal maior, mal menor, inclusive pelo lado da oposição. Ou seja, todos de uma forma forçada para aceitar essa lei. E por fim, a questão da dignidade humana. A dignidade da pessoa humana. Que essa tese do acordo político negociou a dignidade das pessoas. E que, segundo o entendimento da OAB, essa é uma questão inegociável. Ela não poderia ser objeto de negociação, exceto por uma situação em que houvesse consulta direta ao povo brasileiro. Né? Bom, essa é a ideia da ADPF proposta pela OAB. No voto do relator, ele faz um extenso análise de todos os pontos abordados pela ADPF. Em síntese, ele afirmou o seguinte: essa lei de anistia é uma lei medida, ou seja, ela é uma lei que ele não me aprofundei, inclusive, nessa questão de lei medida, mas entendi que se tratava de uma visão a respeito dessa lei, que ela era um ato administrativo especial, que provocava efeitos imediatos, que classificava uma determinada situação e dizia e permitia aos agentes administrativos do Estado decidir, bom, este está iniciado, aquele não está iniciado. Ou simples assim, segundo a ótica do relator. E que não permite a interpretação segundo os princípios da Constituição de hoje. Por quê? Porque por ser um ato administrativo, ele tem que ser interpretado pelas regras e pelo conteúdo da lei da época e pela intenção do legislador da época. Esse era o ponto principal do argumento do relator. Aí ele aborda os outros pontos. Né? Também afirma realmente que, bom, o terminismo nesse contexto assumiu um caráter estranho, e cabe ao legislativo mudar a lei. Né? Ou seja, não cabe ao judiciário decidir sobre essa questão. No entanto, decidiu, né? Decidiu pela manutenção. Sobre a questão do crime conexo, também confirma que a vontade do legislador realmente foi de beneficiar esses agentes políticos.
termo assim um pouco sutil para denominar torturadores, né? Mas é o que foi feito. Que também teve um acordo político de caráter bilateral. E aí há um ponto em que houve divergências entre os ministros, em que o relator diz o seguinte, que olha, a emenda constitucional de 85, que também convocou a Assembleia Constituinte, né, e que, portanto, a lei resultante dessa Assembleia Constituinte constitucionalizou a lei. Porque lá no ato das disposições transitórias, no parágrafo 8, se não me engano, no artigo 8 das disposições, está lá dito que algumas regrinhas a respeito da anistia. Né? Então, segundo ele, essa decisão constitucionalizou a lei de anistia. Os votos dos demais ministros basicamente acompanharam o voto do relator. Enfatizado a ideia, inclusive, de que o sentido que foi dado ao crime conexo não foi o sentido tradicional, corrente de crime conexo, sim no sentido metajurídico, no sentido político da aplicação dessa tese. Tá? Porque era a intenção do legislador da época. E trataram da questão da segurança jurídica, né? Que se a lei fosse considerada, ou esta interpretação fosse considerada inconstitucional, ela provocaria a derrogação de todas as leis posteriores à anistia até a Constituição, e que isso provocaria, então, uma imensa balbúrdia em todos os processos que estavam existindo, né? Ou que existiram, anistias concedidas, enfim. Por essa razão, por essas basicamente duas razões, a do acordo político e da segurança jurídica, eles consideraram a lei constitucional. Bom, reiteram a ideia de que não ofende os preceitos apontados, enfim, e que também não impede o acesso à verdade. Né? Bom, olhando tudo isso, em especial a forma como a lei foi promulgada, um Congresso que não tinha legitimidade, até sob o ponto de vista histórico, não havia como você afirmar que aquele Congresso era legítimo. Que houve acordo, porque a lei foi proposta e foi aprovada da forma como veio. Não houve negociação. Foi dito, inclusive, à época, e confirmada, se não me engano, Miriam Gatti, que participou, e o Júlio, né, que participou, e o seu pertence, eles afirmaram que o governo disse que era inegociável. Bom, então, que raio de acordo é esse? Que você tem cláusulas que são inegociáveis. E dizem respeito praticamente à essência da lei de anistia. O que foi negociado? A data de vigência. Por quê? Porque como a lei demorou para ser aprovada, não era mesmo do projeto inicial. E alguns quesitos relativos às obrigações dos anistiados, quais eram os critérios que eles deveriam fazer para serem beneficiados pela lei de anistia. Essas foram as concessões. No essencial, ela não houve mudança. Então, no segundo que entendo, né, esse acordo político não pacificou. A prova de que não pacificou são as contínuas tentativas, né, tanto da OAB como hoje recente do Ministério Federal, de voltar a carga sobre a questão da DPF, da lei de anistia. Sobre a questão da isonomia, há um problema, porque em tese a anistia política atingiu igualmente os agentes políticos e os perseguidos. Perfeito? Ela beneficiou os dois. Só que os efeitos desse tratamento econômico, né, produziu efeitos absurdamente diferentes. Né? De um lado, você teve pessoas que foram presas, torturadas, perseguidas, processadas, condenadas, que cumpriram penas de prisão. E que, para obter os benefícios da anistia, tinham que provar que isso aconteceu. Quer dizer, não bastava a pessoa pedir. É a prova perversa, é a prova diabólica. Por quê? Porque você tem que provar com documentos que estão na mão do Estado. Eles não estão na sua posse, eles estão na mão do Estado. E a gente deve se lembrar o seguinte, que o próprio regime se incumbiu de destruir essas provas. Né? Elas se tornaram secretas, elas têm arquivos que até hoje não se tem notícia. Bom, a questão da dignidade, ou seja, famílias até hoje não sabem onde estão seus mortos. Então, o direito ao luto
Isso até hoje está aí. Uma assombração pairando na vida nacional. Né? E aí, eu concluo, mesmo da mesma forma como a OAB, ela é um obstáculo à democracia, sim. Porque quando você não conhece o que aconteceu na história desse país, você não consegue renovar e revitalizar esse país. Uma das provas desse problema, da verdade, é o caso do deputado Rubens Paiva, que está no noticiário recente, inclusive, muito tempo depois da apresentação desse trabalho, em que um juiz da seção judiciária do Rio de Janeiro acatou um pedido do Ministério Público Federal para abrir uma ação penal contra pessoas que foram identificadas nos trabalhos da Comissão de Verdade, partindo da tese do crime continuado, ou seja, como houve o desaparecimento, o cadáver não apareceu, mas eu tenho fortes indícios de que a pessoa foi morta. Né? Houve uma declaração de morte presumida lá no passado, mas que não se fez mais nada desses anos. Os réus entraram com uma reclamação do STF em cima desta decisão que suspendeu o processo. Então, se eu não consigo chamar os autores dessa prática para ouvir o que eles têm a dizer, não se consegue apurar o que é. Enfim, dentro dessa ideia, a ideia da anistia do perdão. Em todas as anistias, o perdão pressupõe o conhecimento do fato que existia. Então não se pode, partindo desse raciocínio, não se pode perdoar o que não se conhece. O que não se conhece, não se conhece. Portanto, ele está lá, meio que assombrando a vida até hoje. Basicamente era esse foi o trabalho. Estou aqui à disposição para